Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pelas redes sociais do Correio do Povo. Eu sou o Jonatas Costa, ao vivo, direto da redação do Correio do Povo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de junho, agora são 17 horas e 47 minutos. E a gente está ao vivo aqui direto da redação do Correio do Povo para repercutir com vocês as principais notícias desta quinta-feira aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, pelo interior do estado, no Brasil e no mundo. Eu agradeço a sua participação, peço que você que está nos assistindo mande o seu nome, diga a cidade de onde você está nos assistindo, a gente quer saber as informações da sua região, aí como é que está o tempo, a questão, os comentários das coisas que a gente vai passando aqui para vocês, dessas notícias. Eu quero saber a opinião de vocês, afinal de contas aqui é um espaço para a gente trocar informações, não só a gente levar informações para vocês, mas como vocês também passarem informações para nós. Por isso, hoje nós vamos falar, obviamente, sobre a polêmica envolvendo a origem do surto de toxoplasmose lá em Santa Maria. Nós estamos falando desse assunto já há alguns dias. Ontem nós dissecamos os números da doença e hoje teve uma polêmica grande, um disse-que-me-disse aí entre o governo federal, o governo estadual e o município de Santa Maria. Muita contradição, a gente vai entrar nesses detalhes com vocês. Também vamos falar sobre aquele vídeo que circulou nas redes sociais meses atrás, onde aparecia uma jovem de 18 anos, ela entrava dentro de uma cova e depois era baleada. Esse vídeo circulou nas redes sociais e a Polícia Civil hoje divulgou conseguiu esclarecer as causas, as circunstâncias dessa morte, dessa gravação. Tem a entrevista coletiva com a polícia, com a delegada, que explica este caso em detalhes. Também vamos falar sobre Santa Rosa, Frederico Westphalen, Caxias do Sul, enfim, vamos dar um giro pelo interior e falar também aqui de Porto Alegre. Afinal de contas, nós estamos na Copa da Rússia lá na Rússia, em pleno 2018, mas tem obra da Copa de 2014 que agora vai começar a ser feita aqui em Porto Alegre. Ainda em tempo, não é mesmo? Bom, agradeço a sua participação, peço que você vai nos falando aí a cidade que você está nos assistindo, já tem ali o pessoal de São Leopoldo nos acompanhando. Eu quero que você vá falando a cidade que você está nos assistindo e comentando as notícias que a gente vai falando aqui. E a primeira delas, eu começo já falando sobre Santa Maria. Bom, ontem nós falamos aqui sobre os números da toxoplasmose. São mais de 1.000 casos suspeitos de toxoplasmose lá em Santa Maria. Aí na tela tem esses números que a gente divulgou ontem. 1.103 casos suspeitos, 51% deles já confirmados laboratorialmente, são mais de 500, né? Temos 20% descartados e 28% continuam em investigação. Volta para mim. Esses números, nós apresentamos eles ontem aqui, porque o governo do estado fez uma coletiva de imprensa, apresentou esses números, fez o balanço geral desse surto, confirmou que os casos têm diminuído, o pico maior já passou, mas que a origem desse surto ainda não estava 100% descoberta, né, revelada. Isso foi ontem. Hoje pela manhã, o ministro da Saúde, o Gilberto Occhi, deu uma entrevista onde ele afirmou que o surto de toxoplasmose lá em Santa Maria é causado pela água. E, obviamente, gerou uma repercussão enorme, porque as equipes do Ministério da Saúde tinham saído do município, tinham saído de Santa Maria, depois vieram para Porto Alegre, depois deixaram o estado, sem taxar, sem determinar a origem desse surto. Falaram que era preciso ainda investigar mais. Inclusive, amostras da água e de outros alimentos tinham sido levados para Brasília, para o laboratório para ser feita a investigação na segunda-feira. Então, esses laudos não estão divulgados ainda, não são esclarecidos ainda. E o ministro da Saúde resolveu esclarecer, né, determinar que a origem do caso de toxoplasmose lá em Santa Maria é da água. Tem uma imagem, eu vou pedir para a gente mostrar, de ontem, dos casos, eu não sei se tem aqui, dos locais das pessoas vítimas de toxoplasmose lá em Santa Maria. Esses são os pontinhos amarelos aí na tela, são as pessoas onde as pessoas moram e confirmaram o caso de toxoplasmose lá em Santa Maria. O que acontece é o seguinte, o que as autoridades já têm mais ou menos determinado é que não é de origem animal, não seria da carne, por exemplo, mas pode ser dos alimentos ou da água, inclusive há aí a determinação, a orientação para que a mesma água tratada, a
a água que compra em galão, ela também precisa ser fervida, afinal de contas não dá para diminuir só porque o surto acabou baixando os números de casos. Mas essa polêmica envolvendo a origem do surto levou o prefeito do município lá de Santa Maria a dar uma coletiva de imprensa hoje, onde ele criticou duramente o Ministério da Saúde. Também o secretário estadual de Saúde declarou como foi infeliz a declaração do ministro da Saúde. Vamos primeiro ouvir o prefeito de Santa Maria falando sobre essa polêmica envolvendo a origem desse surto. Saúde. Independente da informação do ministro, estar correta, ser verdadeira ou não ser verdadeira, nós continuamos com todas as medidas de prevenção que foi constatado desde o dia 20 de abril, quando foi confirmado o surto. O surto teve um pico entre março, abril e maio, está em queda, mas em hipótese alguma as medidas de prevenção serão negligenciadas pelo nosso município. Inclusive a própria campanha que a gente tem na mídia, em todos os veículos da imprensa, que tem nos ajudado muito, é pedindo: ferve a água, lava bem os alimentos, se é gestante, o cuidado redobrado, mais ainda. Algumas pessoas me perguntaram, mas se água mineral, ferve a água mineral também. Toda cautela, toda prevenção é necessária, independente da informação do ministro. Nós não vamos abrir mão de negligenciar nessa questão da prevenção, que é o que nós estamos fazendo desde o primeiro momento. A equipe saiu daqui dizendo que não descarta nada, que não descarta água, que não descarta alimento. O que houve praticamente um consenso entre todo mundo, que era entre todos que não poderia ser de origem animal. Isso houve uma espécie de um consenso, mas em hipótese alguma se descartou a água. Pode ser água? Pode ser os alimentos? Pode sim ser os alimentos. O que o Ministério, que a equipe do EPSUS do Ministério veio para cá dizer para nós, que era para ter cautela em tudo antes de ter um exame completo. Só que eles saem daqui na segunda, terça-feira ficam em Porto Alegre, chegam em Brasília quarta e quinta de manhã o ministro dá essa informação. Eles que vão ter que explicar para nós. Aí, portanto, a fala do prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, classificando como irresponsável a fala do ministro da Saúde, feita hoje pela manhã. O Correio do Povo, também, a nossa reportagem, entrou em contato com o Francisco Paz, que é o secretário estadual de Saúde, que também classificou essa fala do ministro como infeliz e manteve a sua fala de ontem. Afinal de contas, nós estamos falando de um caso que ontem as autoridades chamaram uma entrevista coletiva para apresentar os números e os detalhes do que eles tinham. E aí hoje o ministro da Saúde é como se ele se desautorizasse as falas das autoridades de ontem, por isso esse tumulto todo. Abre aspas, o que disse o secretário de Saúde aqui em entrevista ao Correio do Povo. Os resultados das análises que eu tenho deram todos negativos. O do Estado, o do Ministério, ele, o ministro da Saúde, tentou simplificar uma questão que é difícil, não é simples, né? Uma questão, uma situação, um problema difícil, e ele tentou simplificar apenas determinando aí a origem desse surto como sendo da água, o que, reforço, não está confirmado ainda, segundo as autoridades aqui do estado e do município. Inclusive, para você ter uma noção da polêmica envolvendo isso, a próprio município de Santa Maria estuda entrar com uma ação de danos coletivos pela fala do ministro da Saúde, afinal de contas classificou como um risco aí de pânico, gerando um pânico desnecessário na população. Por isso, você de Santa Maria, da região, ou você que também está acompanhando esse caso e mora em outras regiões do estado, pode acompanhar todos os detalhes desse caso no site do Correio do Povo. A gente segue acompanhando isso. Claro, amanhã na edição impressa do Correio do Povo vai ter bastante destaque também para este caso. Você continua nos acompanhando nesta cobertura. De Santa Maria, eu venho para Porto Alegre para falar de um caso macabro e também envolvendo redes sociais. Eu espero que não, mas muitas pessoas, talvez alguns de vocês, podem ter visto meses atrás um vídeo circulando nas redes sociais de uma jovem que entrava numa cova e depois era baleada e, obviamente, né, enterrada nessa cova. Esse vídeo foi gravado aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, e hoje a Polícia Civil esclareceu as circunstâncias deste crime. A jovem que aparecia no vídeo era a Paola Avali Correia, de 18 anos, ela que estava grávida quando foi executada por esses criminosos. A delegada do caso, eu tenho o nome dela aqui, eu acho que eu não estou com o nome da delegada
no papel, mas a delegada da Polícia Civil responsável pelas investigações, ela esclareceu, explica um pouco mais sobre como a origem as causas desse homicídio. Vamos dar uma olhada. Foi um feminicídio. Desde o início da investigação nós tínhamos indícios em relação a isso, até por uma postagem que foi feita pela própria vítima numa rede social, né, na véspera, aliás, no dia do crime, e nós identificamos que havia então uma motivação de gênero por trás de toda essa empreitada criminosa. Então essa determinação para a execução da vítima partiu, inclusive, de dentro da casa prisional, por parte do seu companheiro, motivado pelo rompimento do relacionamento do casal. No dia 13, como é que aconteceu? Bom, eles combinaram um encontro com ela foi de livre e espontânea vontade até uma escola, no bairro Sefer 2, onde ela aguardou por 2 indivíduos envolvidos na execução, que a pegaram num veículo, não apreendido, não identificado, mas um Ford Fiesta de cor prata, não conseguimos identificar a placa desse veículo, e esses 2 indivíduos a levaram até uma residência, onde os demais envolvidos na execução a aguardavam. Eles ficaram o dia inteiro com a vítima, e ela foi executada por volta das 17 horas e 30 minutos, num mato muito próximo a esse local, um mato fechado, um local realmente de difícil acesso, e escolhido por um dos mandantes, que ia guiando, né, a todos esses executores de como proceder, e inclusive conversando com a vítima ao longo de todo esse tempo, ordenando inclusive que ela pedisse perdão pelo que ela fez, não só por terminar o relacionamento com ele, mas por fazer uma publicação evidenciando ou demonstrando atos de traição, inclusive chamando, né, xingando ele, o que ele não aceitou, e acabou por esse motivo reunindo toda essa organização criminosa. Aí, portanto, você ouviu a fala da delegada, a delegada Tatiana Bastos e a delegada Clarissa De Martini. Elas, as delegadas que aparecem na imagem, que foram as responsáveis por elucidar este caso bárbaro dessa morte dessa jovem. Conforme elas explicou ali, o assassinato teve como mandante 2 apenados que estão na cadeia pública de Porto Alegre, o antigo presídio central, e ambos gerentes de pontos de venda de drogas aqui em Porto Alegre. Um dos detentos, inclusive, era o ex-companheiro da vítima, com quem ela havia rompido dias antes da morte. Ela rompeu o relacionamento e, por isso, ele acabou reunindo um grupo de parceiros desta gangue e matando ela de maneira bárbara, com uma cova, a jovem que estava grávida ainda. Bom, volta para mim, ainda no âmbito de polícia, nós tivemos hoje aqui em Cachoeirinha a Operação Fidalga, deflagrada hoje para justamente combater Perdão, me enrolei aqui no fio. Combater estelionato. 2 pessoas foram presas, uma mulher em Cachoeirinha foi presa com R$35 mil. Ela que trabalhava no escritório de advocacia, e a suspeita da polícia era que ela acabava desviando o dinheiro que deveria ser pago para as vítimas que procuravam, os clientes que procuravam esse escritório de advocacia. Na medida que eles ganhavam a ação, ela desviava esse dinheiro. Milhões de reais estão sendo investigados nesse desvio. Hoje, somente na casa dela foi apreendido R$35 mil em dinheiro vivo. Operação hoje aqui na região metropolitana. E por falar em operação, também tivemos uma operação do Ministério Público apurando fraudes em concursos públicos. 6 cidades investigadas: Santiago, São Vicente do Sul, Mata, Dom Feliciano, Campo Bom e Sananduva. São os municípios alvos dessa operação do Ministério Público, feita hoje pela manhã. 6 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Nova Prata, além de 4 medidas cautelares diversas de prisão. Ou seja, lá no site do Correio do Povo tem todos os destaques dessas operações policiais hoje, envolvendo fraude em estelionato e também fraude em concurso público. Infelizmente, ontem já tinha falado, ou no início da semana nós falamos sobre uma operação do Ministério Público numa prefeitura do interior, apurando fraude em licitação de transporte escolar. Enfim, infelizmente, essas notícias envolvendo desvio de dinheiro, seja dinheiro público ou estelionato, que é, né, as pessoas tirando de outras pessoas, enfim, é uma situação costumeira. A gente não consegue passar uma semana sem tocar nesse tipo de ação. O que é melhor, né, se a gente for olhar, pelo menos, estão se investigando, estão prendendo, estão punindo essas pessoas. Vamos falar sobre Frederico Westphalen. Isso porque o segundo grupo de polícia ambiental de Frederico Westphalen inaugurou nessa semana uma nova sede. Quem explica pra gente é a soldado Juliana Lar.
ela fala sobre essa nova sede e a importância desse grupamento ambiental lá em Frederico Westphalen. Eles atendem 24 municípios da metade norte do estado. Vamos dar uma olhada. A estrutura agora atende a todas as nossas necessidades. É um prédio com 300 metros quadrados, cedido pelo município. Foi feitas as adequações necessárias e a estrutura conta com a sala de atendimento, alojamentos, para quando vem pessoal, nosso pessoal vem fazer reforço, né? Então nós temos agora alojamento, também podemos trabalhar melhor com o pessoal que vem nos apoiar, então a gente tem uma estrutura boa para receber os nossos colegas. Temos uma sala especial para educação ambiental para atender as escolas da região, já que a Patran de Frederico Westphalen, ela não atende só o município de Frederico, né? Nós atendemos 24 municípios da região, terra e água. Falamos de operações policiais, nada melhor do que falar sobre investimentos na segurança pública, como é o caso lá de Frederico Westphalen. De Frederico Westphalen eu vou para Santa Rosa, porque lá também tem um projeto bacana, divulgado, inaugurado ontem. E você que nos acompanha aqui no Diário da Redação sabe que a gente sempre tem um espaço para divulgar pautas legais, assuntos interessantes, projetos bacanas pelo interior do estado, na capital também. Enfim, porque a gente fala bastante de notícias ruins, notícias pesadas, crime, investigação, corrupção, morte, crise na saúde, mas é bom mostrar também que tem muita coisa boa acontecendo no estado por pessoas que às vezes é por iniciativas privadas, às vezes é pública, às vezes é iniciativas pessoais, às vezes é iniciativas coletivas. No caso de Santa Rosa, é um novo espaço para empresas, um espaço que inauguraram para startups e projetos colaborativos lá em Santa Rosa. Vamos dar uma olhada. A Criatec, incubadora de empresas da Unijuí, inaugurou em Santa Rosa 3 espaços colaborativos de uso tanto dos empreendedores incubados na Criatec, como também de outros empreendedores da região. Este espaço onde eu estou, o coworking, ele pode ser utilizado para a troca de experiências entre empresários e também de relacionamento. A Criatec, que também tem sede em Juí, possui em Santa Rosa 8 empresas incubadas. E a gente conversou com 2 sócios de uma das empresas que contam um pouco sobre os benefícios que a Criatec possibilita para os seus negócios. Nós somos da Quine Ambiental, somos uma empresa de assessoria ambiental, incubados aqui na Criatec do campus Unijuí Santa Rosa. A nossa empresa ela tem como missão reduzir os riscos ambientais das empresas e identificar oportunidades dentro da própria empresa relacionadas às questões ambientais. Estamos incubados há cerca de 2 meses aqui na Criatec do campus Santa Rosa, e esse espaço que a Criatec está nos disponibilizando, ele nos consegue uma proximidade muito grande com a comunidade acadêmica e com a comunidade em geral, além de uma relação próxima com outras empresas que aqui também estão incubadas. Além disso, a Criatec disponibiliza espaços como o coworking, que é um espaço diferenciado, muito bem equipado, que nos possibilita a realização de reuniões, treinamentos e interação entre os nossos clientes no nosso próprio espaço. Além do espaço coworking, também podemos utilizar o auditório, quando surgir a necessidade de um treinamento com maior número de pessoas, por exemplo, podemos contar com o auditório, que é um espaço maior para a realização de reuniões e treinamentos. Porto Alegre, porque você sabe, a gente está em plena Copa do Mundo lá na Rússia. A Argentina hoje, inclusive, levou um baile da Croácia, 3-0. Hoje ainda tem CP na Copa com a repercussão desse jogaço. Mas aqui em Porto Alegre ainda estamos inaugurando obras. Na verdade, não é inaugurando obra pronta, nós estamos inaugurando o início das obras, celebrando o início das obras para a Copa de 2014. 4 anos depois, isso mesmo. A Avenida Tronco, uma obra interminável, você vê as imagens. Hoje a Prefeitura de Porto Alegre conseguiu retomar a construção dessa avenida, né, as obras na Avenida Tronco, e garantiu que em 2 anos, no máximo, essa obra deve estar finalmente concluída. Esse é o prazo, 24 meses. Houve mudanças aí no projeto, eram para ser implementados BRTs, e na verdade agora, para conseguir implementar o projeto, vão ser colocados, vai ser feito linhas de ônibus comuns ali, não vai ter mais a implementação dos BRTs. Enfim,
finalmente essa obra começa a andar um pouco mais, né? A gente teve os entraves burocráticos ali em torno das desocupações. Outra coisa aqui de Porto Alegre também, outro assunto importante, hoje teve ação da Guarda Municipal no centro, nas ruas do centro de Porto Alegre. Você que caminha aqui pelas ruas do centro deve ter percebido, tem muita gente ocupando as calçadas, né? Vendedores de frutas, de eletrônicos, enfim, todo tipo de, às vezes é artesanato, às vezes é sapato, enfim, às vezes é os índios, às vezes é, enfim, todo tipo de comércio nas calçadas, e a Guarda Municipal fez uma ação hoje para tentar diminuir essa utilização irregular dos espaços públicos. Vamos dar uma olhada, quem explica pra gente essa ação é a própria Guarda Municipal. Essa operação, ela faz parte do esforço da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para a retomada dos espaços públicos para a população. A Guarda Municipal, dentro desta nova visão, ela atua de forma a coibir o comércio ilegal e auxiliar na segurança pública dentro da sua área de atuação. O modo de atuação da Guarda Municipal ela é orientativa e, a partir da orientação, espera-se que o ambulante acate a determinação do Guarda Municipal de que ele não pode vender irregularmente, e ele é orientado a procurar os órgãos de regularização do seu serviço. Em caso de negativo ou caso de resistência, aí sim a Guarda Municipal efetua com a apreensão, com o auto de infração e encaminhamento do detido ao órgão responsável pelo serviço. Nós estamos com essa operação já desde o ano passado e estamos tomando áreas nevrálgicas, né? Áreas onde o comércio ilegal está muito ostensivo, impedindo e obstruindo a passagem dos pedestres, como a Andradas, como o Largo do Lênin Pérez, a Avenida 7 de Setembro, Salgado Filho e o Terminal Parobé também. Bom, e antes de encerrar esse Direto à Redação, eu peço a atenção de você, porque eu vou divulgar em primeira mão, para quem assiste aqui o Direto da Redação, uma novidade que o Correio do Povo estreia neste domingo. Confere só. Olá, a partir deste domingo você terá uma coluna com informações exclusivas da cultura do Rio Grande do Sul, do país e do mundo no Correio do Povo. É neste domingo, dia 24, não perca, venham comigo nessa jornada. Até lá! Grande Gonzaga estreia neste domingo, no Mais Domingo, uma coluna de página inteira do nosso querido Luiz Gonzaga Lopes, com bastidores da cultura no município, no estado, no mundo. Não dá para perder. O vídeo aí promocional foi produzido pela Cássia Alves, aqui nosso auxiliar multimídia. Também agradeço do pessoal. Agradeço, antes de encerrar, a participação de vocês aqui, o Gilson. O Gilson está sempre nos assistindo, mas eu tenho dúvidas no teu sobrenome. É Rogen ou Ogen? Enfim, depois a gente conversa para saber como é que é a pronúncia do seu sobrenome. Sempre nos assistindo, a Débora Tito também, a Helena Porto, o Márcio Romano, a Heloísa Santana, o Delmiro Porceles, o Gerson e a Sandra. Enfim, agradeço muito a audiência de vocês. Compartilhem esse vídeo agora no encerramento, para o pessoal também ficar por dentro das notícias do dia e também dessa nova coluna do Gonzaga neste domingo. Amanhã, aqui no Diário da Redação, eu vou bater um papo com o Gonzaga e explicar mais para vocês sobre essas novidades. Agradeço muito a audiência de vocês, fico por aqui. Hoje ainda tem CP na Copa com o pessoal do esporte, comentando principalmente esse vexame da Argentina contra a Croácia. Até amanhã, tchau, tchau.